A ideia é que se criem condições para que mais pessoas tenham liberdade de expressão, né, que possam expressar o seu ponto de vista, a sua opinião e serem ouvidos no debate público, né, que a opinião de mais gente conte na formação da opinião pública. Agora, os grandes grupos de comunicação, que são poucos, eles combatem essa ideia porque isso contraria o interesse deles de continuar oligopolizando a formação da opinião pública. Então, atacam qualquer iniciativa ou até mesmo o debate dessas questões como censura, o que é totalmente absurdo, né? Porque não se trata de impedir que alguém fale, mas é de aumentar o número de pessoas que falam. No mesmo mercado regional, você tem o mesmo grupo controlando rádio, AM, FM, TV aberta e TV fechada, jornal vespertino e matutino, portal de internet. É uma situação típica de propriedade cruzada, que significa o mesmo grupo controlar diferentes veículos no mesmo mercado, que, salvo raríssimas exceções, é regulamentado nas democracias liberais do mundo inteiro e que no Brasil nunca foi regulamentado. E a RBS é um exemplo acabado disso, né? Tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, que é o seu estado. Então, quando se fala, por exemplo, em regulação econômica, que é o que eventualmente a presidente Dilma tem se referido, embora há muito tempo eu não escuto nada nesse sentido por parte do governo, se fala exatamente em regulamentar um dispositivo que está na Constituição de 88, que é o parágrafo 5º do artigo 220, que fala que os meios de comunicação não podem, direto ou indiretamente, ser objeto de oligopólio ou monopólio. A situação da RBS, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina, é uma situação, do meu ponto de vista, óbvia de oligopólio. Eu tenho conhecimento também de que já houve uma ação pública nesse sentido, né, e que a decisão final se valeu de um artifício que esses grupos usam, né, de colocar diferentes pessoas da mesma família ou prepostos da família como controladores das diferentes concessões de rádio, de televisão ou da propriedade de jornais e tal. Que é mais ou menos um esquema também que acontece, que tem que permite que esses oligopólios se consolidem ou que situações de monopólio se estabeleçam, que é o descumprimento também de uma norma, de um decreto-lei de 1967, que proíbe a criação de redes com uma cabeça de rede orientando a programação, que é o caso clássico também da Rede Globo, da Rede Bandeirantes, da Rede SBT, porque as emissoras que se afiliam, elas perdem autonomia. Mas, da mesma forma que acontece no caso da propriedade cruzada, a aplicação dessa norma escapole aí nas minúcias legais, porque o Ministério das Comunicações, que é o órgão fiscalizador, não considera que as afiliadas estão sob a tutela de orientação da programação comercial e tal. Enfim, no Brasil tem várias situações ou de não regulamentação de normas ou de descumprimento de normas que levaram a essa situação que a gente vive e que é mais grave do meu ponto de vista em casos como o caso do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, né? Eu escrevi, a pedido do Emir Sader, um texto que, aliás, me deu bastante trabalho, que saiu num livro de avaliação dos 10 anos de governo liderados pelo PT, que fez avaliação de várias áreas. Esse livro foi publicado em 2013 e quando eu fui convidado, eu falei, olha, a minha avaliação para a área de comunicação é negativa. E eu recebi a resposta de que eu estava sendo convidado exatamente por causa disso, que eu fizesse o que eu achasse que não. Então eu fiz uma avaliação que pegava desde os programas de governo, as propostas para programas de governo,
e fiz uma avaliação ponto por ponto. E o resultado é extremamente negativo. Eu acho que aí há um problema, porque a impressão que se tem de alguém que está de fora, como eu, né, é que esses governos sempre acreditaram que eles podiam, de alguma forma, alterar o padrão histórico de cobertura dos grandes grupos de mídia em relação às políticas que estavam sendo adotadas e que, portanto, conseguiriam, através da distribuição de recursos públicos, de publicidade, etc., o apoio desses grupos, né? O que não aconteceu e hoje, obviamente, não acontece. A cobertura, a grande mídia brasileira é totalmente partidarizada e seletiva na cobertura que oferece, né? Então eu não tenho esperança, porque por que eu não tenho esperança? Porque quando os governos liderados pelo PT estavam mais fortes politicamente, tinham condições de avançar, por exemplo, numa proposta de regulamentação do que já está na Constituição, isso não foi feito. Então hoje, no quadro político que nós vivemos, né, você pode ver que no segundo governo Dilma, apesar dela própria ter acenado com a possibilidade de uma regulação econômica, né, que significa regular o mercado, né, para que não haja oligopólio nem monopólio, mesmo isso, não há mais uma fala sobre isso. Quer dizer, houve um certo recuo porque a situação não permite. A mídia tem o monopólio de tornar as coisas públicas, não é? Então, sem a mídia, esses lobistas que trabalham para os grandes grupos de mídia, eles exercem pressão permanente no Congresso Nacional, junto de deputados e junto de senadores. Aliás, muitos deles, deputados e senadores, também com vínculo direto com concessões de rádio e televisão, né, o que dificulta ainda mais a aprovação de qualquer regulamentação que contrarie o interesse. Isso é um absurdo também. Inclusive tem um artigo da Constituição, o 54, que tem inclusive ação direta de inconstitucionalidade e tal no Supremo, pedindo que se esclareça de uma vez por todas se o político no exercício do mandato pode ou não ter vínculo, né, que provoca uma assimetria na disputa. Mas enfim, então a presença desses lobistas e o fato de que muitos dos deputados e senadores têm vínculos com as concessões, são concessionários, dificulta que se aprove qualquer coisa que contrarie os seus interesses no Congresso Nacional. Eu acho que quem fala, por exemplo, e eu sei que tem muita gente que fala, que a lei argentina, por exemplo, é uma lei que censura, desconhece a lei, né? Inclusive, eu uma vez participei de um debate em que tinha pelo menos um dos debatedores estava atacando a situação argentina como uma situação de contra a liberdade da imprensa e tal. E eu peguei e falei, eu proponho que, em vez da gente ficar discutindo afirmações vazias, que a gente discuta o conteúdo da lei e que seja identificado na lei algo que leve a esse tipo de interpretação. E o debate não foi por esse caminho, porque evidentemente o outro debatedor não conhecia a lei, né? Então a lei argentina garante que 1/3 do espectro eletromagnético por onde circulam as ondas do rádio e da televisão aberta serão ocupados por entidades da sociedade civil, por entidades de povos originários ligadas à igreja, enfim, grupos que inclusive na lei anterior eram impedidos de ter essas concessões. Isso teve uma consequência impressionante na Argentina, porque desde que a lei foi promulgada, houve um avanço enorme na produção audiovisual argentina, né? Na medida em que você coloca novos concessionários, né, que expressam, do ponto de vista
da cobertura jornalística, do entretenimento, da produção audiovisual em geral, o que estava ausente da programação que predominava nos meios de comunicação da Argentina, você cria um mercado de trabalho para novos atores, né, que é inexistente. Então você tem o surgimento de empresas audiovisuais independentes, produtores independentes. Isso tem repercussões na formação profissional de jornalistas, de pessoal que mexe com cinema, tanto autores como iluminadores, vende equipamento, quer dizer, eles têm atinge uma cadeia produtiva enorme, né? E outras questões, como por exemplo, no caso da Argentina, a quebra do monopólio das transmissões esportivas, né? Na Argentina hoje o futebol é financiado pelo Estado, né? E as partidas de futebol da seleção argentina e dos jogos dos times argentinos está na TV aberta, com acesso livre para a população em geral, né? Ao contrário do que acontece aqui. Eu moro em Brasília e torço para o Cruzeiro. Se eu quiser ver os jogos do Cruzeiro, eu tenho que pagar o pay-per-view. Então você não tem acesso a essa informação, né? Porque evidentemente aí é uma avaliação de mercado das grandes torcidas e tal. Esse problema não existe mais na Argentina, né? Para dar um exemplo. Então é absolutamente desproposital. Outra coisa que me ocorre falar aqui agora sobre a lei argentina é que, se você estuda a lei, houve a preocupação. Bom, primeiro que a lei ela fluiu de um debate intenso que aconteceu na sociedade argentina. As províncias, que são os estados brasileiros, promoveram amplos debates com participação da sociedade civil, da academia, dos empresários, etc., até que se tivesse um projeto, né, que foi inicialmente um projeto formulado a nível de governo, mas a origem dele, na verdade, era uma associação de rádios comunitárias. Foi debatido amplamente, modificado, enviado para o Congresso Nacional, tramitou normalmente, foi emendado e tal, até que tivesse sido aprovado, transformado em lei, e sofreu durante 4, 5 anos uma forte tentativa jurídica, né, de que ele não fosse colocado em prática por ações dos principais grupos de mídia. E finalmente a Suprema Corte Argentina considerou a lei absolutamente legal e ela está em vigor. Então esse é o primeiro ponto, que é uma lei que decorre de um processo absolutamente democrático, de formulação e depois de aprovação nas casas legislativas específicas, né? E a segunda coisa é que a lei argentina ela tem um aspecto interessantíssimo, porque tanto do ponto de vista conceitual quanto do ponto de vista bem operacional da lei, faz parte do texto da lei as referências a decisões ou normas e princípios de organismos multilaterais, Unesco, ONU, União Europeia, OEA, Comissão de Direitos Humanos, etc., que justificam, né, os conceitos e as normas que foram inseridos na lei. Então é muito difícil de você ser contra a lei se você estuda a lei e conhece a lei, porque ela é uma lei totalmente calcada, né, em princípios e normas que são aceitos consensualmente por esses organismos multilaterais. Então, essa discussão aqui no Brasil ela é feita eventualmente em canais públicos, né? TVs comunitárias, rádios comunitárias, eventualmente um debate na TV Brasil, que é empresa brasileira Empresa Brasil de Comunicação, que é a EBC, que é a empresa pública, eventualmente num debate na TV Senado, na TV Câmara, mas os grandes grupos privados de mídia, interessa a eles demonizar essa legislação, porque eles não querem que isso aconteça no Brasil, porque isso contraria os seus interesses. Uma coisa que muita gente, infelizmente até hoje, não sabe, é que as empresas de mídia, e aqui eu estou me referindo às empresas de rádio e televisão,
elas não são proprietárias dos canais, elas são concessionárias de um serviço público, né? A televisão e o rádio usam o espectro eletromagnético, que é o ar aí, que é de todos nós. Elas constituem empresas que recebem concessões por um prazo determinado, dentro de determinadas condições, para prestar esse serviço público, né? No caso brasileiro, como não há controle da propriedade cruzada, que eu já falei aqui, esses grupos se fortaleceram muito e hoje eles têm um peso de atores, não só econômicos, como atores políticos, que é um peso determinante na vida nacional, né? Então eles têm conseguido ao longo dos anos impedir que essa área seja regulamentada em qualquer aspecto que contrarie o interesse deles que foi sendo configurado. Não é que a área não seja regulamentada, ela é. Mas o que não interessa a esses grupos não é regulamentado. Por exemplo, as normas que acabaram sendo inseridas na Constituição de 88. Tem um capítulo, né? Que é o capítulo 5º do título 8º, que é sobre comunicação social, onde está, por exemplo, essa norma de que os meios de comunicação não podem ser objeto de oligopólio ou monopólio. Isso nunca foi regulamentado. Então, quando você propõe na discussão sobre democratização da comunicação, até mesmo a regulamentação do que já está na Constituição há mais de um quarto de século, porque a Constituição é de 88, né? Nós estamos em 2015. Até isso, né, é acusado como censura, mas a norma está na Constituição e nunca foi regulamentada.